Gravação iniciada, presidente. Ok, Isaías, obrigado. Colegas, vamos dar início, então, à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde, do dia 15 de janeiro de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Iguia Pino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Não teremos sustentação oral e nem acompanhamento de processo por parte de patrono, advogado. Nós estávamos julgando no período da manhã, o último item que nós estávamos julgando no período da manhã era o item 390 da pauta, e nós não finalizamos o julgamento. Ele saiu com vista de mesa, no final do período da manhã, e vamos finalizar ele agora, tá? Vamos dar continuidade. O relator chegou a apresentar o voto. Só um instantinho. Deixa eu ir na pauta só um instantinho. Essas pautas muito grandes, assim, demora para chegar no item. O relator apresentou seu voto, reconhecendo parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, ele estava negando o provimento ao recurso. Ele não estava conhecendo da alegação de existência, da alegação de isenção em relação a portador de moléstia grave. Aí começou a discussão e aí encerramos a sessão de julgamento. Então, eu queria saber de vocês, colegas, vocês gostariam de mais algum esclarecimento do conselheiro? Querem fazer algum comentário em relação ao voto, em relação ao processo? Eu gostaria. Pode falar, Gregório. Primeira observação, viu, Francisco? No primeiro julgamento do acordo de recurso voluntário, o lançamento ele foi cancelado com base no fundamento do RRA. Né? E aí essa decisão foi reformada pela Câmara Superior. Então, se o entendimento for de que essa verba tem que ser tributada, aí me parece que a conclusão seria que fosse determinado o recálculo para que aqui é uma verba decorrente de uma ação judicial. Acho que isso é incontroverso, né? Então, a decisão seria, se o entendimento for de que é verba tributável, até pelo que foi julgado pela Câmara Superior, que deveria ser feito o recálculo para considerar o regime de competência, não regime de caixa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aí eu volto a dizer que acho que é incontroverso aqui o fato de que é uma verba decorrente de uma ação judicial. O ponto da fiscalização, ela considerou como omissão de rendimentos com base num comprovante de rendimentos pagos, acho que extraído do próprio sistema da Receita, está na folha 9 do e-processo. E aí aqui tem o valor do levantamento, R$ 391.000 vezes R$10, tem R retido, também até foi considerado pela fiscalização esse R retido aqui. E a contribuinte vai alegar que tem isenção por ser pensão de ex-combatente da FEB. De fato, não é qualquer pensão de ex-combatente da FEB que goza de isenção. Né? O artigo 6º, inciso 12 da Lei 7713, dispõe que as pensões e proventos concedidos de acordo com os decretos-lei 8794, 8795, a Lei 2579 e o artigo 30 da 4242. Então, proventos, pensões concedidas de acordo com esses diplomas, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Então, tem que atender a uma dessas posições aqui que você trouxe até no seu voto. O problema é que não há nos autos nenhuma informação em um sentido nem outro. Essa verba que ela recebeu em decorrência dessa ação judicial atende a um desses diplomas? Não sei, não tem essa informação, nem para dizer que sim e nem para dizer que não. O fato é esse.
E um outro ponto que me chama a atenção é que, apesar desse comprovante no qual se fundamentou a fiscalização para considerar essa verba, há um outro comprovante emitido aqui pelo Ministério da Defesa, ou seja, a mesma fonte pagadora, referente ao ano calendário de 2006, ou seja, o mesmo período, que é aqui, natureza do rendimento, pensão, e aí aqui tem parcela isenta do provento, enfim, tem um montante aqui de parcela isenta, de R$ 16.342. Então, em resumo, eu proponho uma conversão em diligência para que seja trazido aos autos as peças dessa ação judicial que motivou esse pagamento, para a gente poder aferir a sua real natureza, para ver se atende ou não uma dessas disposições em relação ao qual esse montante seria isento. Deixa eu só... Você levantou um ponto que agora eu estou fazendo uma reflexão sobre ele. A primeira decisão do CARF, ela reconheceu o RRA, deveria ter sido pelo RRA, e cancelou o auto em função disso. O recurso especial reconheceu também e admitiu que seria regime de competência, mas que teria que simplesmente fazer o recálculo, mas não se justificava anular o auto em função disso. Aí, eu estou me perguntando o seguinte, essa matéria não foi analisada e não está definida que é assim? Eu teria que entrar nisso daí? Eu estou perguntando porque realmente agora você levantou uma dúvida. Eu teria que... Não. O que voltou para eu analisar... A decisão do recurso especial... Veja bem, o recurso... A decisão do recurso... Pode falar. A decisão do recurso especial, a conclusão, ele vai falar sobre o RRA, né? Com base no RRA, a turma ordinária cancelou o lançamento, porque não tinha sido o entendimento naquela época que o procedimento adotado pela fiscalização de tributar todo, quando a contribuinte recebeu, não estava correto, aí cancelou o lançamento, aí foi para a Câmara Superior falou, não, mas aqui não seria o caso de anular, seria o caso de fazer o recálculo, né? Então, cancela o acordo da turma ordinária e volta para poder anular. Aí a conclusão é, diante do exposto, conheço do recurso especial e no mérito dou-lhe provimento determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário não abordadas no acordo recorrido em virtude da desconstituição do lançamento. Pois é, a minha pergunta então, é essa, não foi abordado isso? A decisão do recurso, rapidinho, só para concluir, a decisão do recurso especial não determinou para que a unidade de origem refaça o lançamento com base no regime de competência. Eu entendi que foi não, é justamente porque eu estou com dúvida agora. Eu entendi que foi a matéria foi enfrentada e foi decidida que era para se admitir o regime de competência. Tanto é que no recurso especial ele ratificou isso aí e só alterou o fato de que não se justificaria anular. Eu não vejo problema nenhum botar um parágrafo disso aí. Corretíssimo, não tem problema nenhum. Eu só, porque assim, como voltou para analisar questões que não foram enfrentadas, aí eu posso admitir que isso não foi enfrentado, porque eu acho que isso foi enfrentado, tanto que foi o motivo o primeiro julgamento reconheceu que teria que ser o regime de competência, ele só não botou para a unidade calcular porque não tinham que calcular. O recurso especial determinou que seria de competência. Mas, se for o caso, eu incluo um parágrafo, não tem problema nenhum. Mas a diligência não tem a ver com isso, Fran. A diligência... Não, isso aí, a diligência, eu estou falando em relação a se eu entraria nesse mérito. E aí eu gostaria até de ouvir a opinião da turma. Isso aí a gente vê depois. O segundo ponto, em relação à isenção, a fiscalização trouxe como mais um subsídio essa questão da informação da fonte pagadora. Mas o fundamento de negar provimento, o fundamento de considerar a impugnação improcedente, foi a falta de comprovação que ele atende ao requisito, que ele teve na guerra lá, que ele se feriu lá na guerra, ou que ele morreu na guerra. Isso aí é a questão. E a contribuinte não trouxe. Se o grupo entender por diligência, agora, na autuação isso não veio aos autos, né? Aí a gente estaria baixando diligência para formar prova.
Eu acho que isso aqui é uma verba decorrente de estimação judicial e para aferir a natureza, se a verba é tributável ou não, eu acho imprescindível você conhecer a natureza, né? E você só conhecer a natureza conhecendo o processo que deu origem ao pagamento. Mas, como a Ana mesmo leu, na ação judicial, ele reconheceu que era tributável, não foi, Ana? Eu não cheguei a olhar isso aí, mas ele reconheceu que foi tributável. Que até a Ana questionou. Não, na ação judicial... Não tem informação nenhuma sobre a ação judicial. Que ação judicial é essa? Não tem nenhum número dela. A DRJ fala... A referência, onde a fonte pagadora tirou a informação, é isso. A DRJ fala, eu estou no relatório aqui da DRJ, aí a DRJ vai falar assim, no penúltimo parágrafo do relatório, noticia que a decisão judicial do Juizado Especial Federal de Florianópolis, nos autos do processo número tal, reconhecendo que o imposto de renda não incide sobre pensão especial de ex-combatente e que a sentença transitou em julgado. Essa ação judicial que ele cita aqui, o número dela, eu pesquisei agora no site da Justiça Federal lá de Santa Catarina, e o autor dessa ação judicial, cadê? Eu estou com ele aberto aqui. João Olavo Albino. João Olavo Albino não é o... não tem outros aqui, não tem outros. Só tem, assim, autor João Olavo Albino. Enfim. Gregório, você está querendo identificar o vínculo dessa ação trabalhista com os rendimentos da pensão? Não é ação trabalhista. Não é ação trabalhista. É uma ação judicial... A Justiça Federal. É a Justiça Federal, não é Justiça da Federal. especializada. Isso. A gente falou bastante aí em ação trabalhista, por isso que é uma ação, na verdade, é uma ação para reaver... só um minuto, Ana, só para terminar aqui rapidinho. Na verdade, essa ação é para reaver verbas anteriores, que ela faria jus da indenização do falecido pai, é isso? Não se sabe. Eu não sei. Eu não sei. No caso, essa matéria não é uma matéria muito recorrente, né? Eu já tive oportunidade de ser relator em 2 ou 3 processos sobre essa matéria. Já dei provimento, já neguei provimento, enfim. Eu com um caso que está na pauta aí rolando esses meses, bem parecido com esse. No meu caso, o ex-combatente entrou com uma ação judicial pedindo uma majoração desse provento que ele recebia, ele logrou êxito nessa ação, então ele recebeu um montante assim acumulado, né? Eu servi aí o Exército há tantos anos, eu quero um reajuste e que abranja todo esse período aí. Enfim, ele logrou êxito e recebeu um montante, e aí a discussão é bem parecida com essa aqui. A contribuinte que está sendo autuada é a mulher desse ex-combatente da FEB. Então, eu não sei se é o caso desse aqui também, se essa ação, ele pleiteou um reajuste em determinado período, e aí a contribuinte acabou recebendo isso, né, como pensionista desse ex-combatente. Pelo valor aí, tem alguma coisa que sugere seja aquela outra indenização que não é cumulativa com a isenção, que é aquela que promove a tenente. Sugere seja essa exigência dessa promoção e os atrasados, que deu quase 400 mil, né? Mas eu acho que essa proposta do... Mas ninguém sabe, Ela não, para efeito aqui, valeria, o que é que valeria aqui? Valeria o seguinte... Mas veja, viu, Francisco? No comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério da Defesa, referente a calendário de 2006, o total de proventos que ela recebeu foi 26.500. 26.500. Sim, mas veja bem, se ela, por exemplo, o cara era soldado, aí se ela ingressou com ação judicial pedindo atrasados e que ele fosse promovido ao posto de tenente, que é aquele outro benefício, então pode ser que esse reajuste ele já esteja na condição de beneficiar do resultado da ação judicial. Pode ser. Eu só estou por suposição, estou colocando as possibilidades, né? Agora, o fato em relação aí, a leitura que eu fiz, é que o que importa aí é que fique provado que ele esteve no cenário de guerra e que ele não esteja beneficiado com esse outro benefício da promoção, que não são cumulativos, né? É isso.
E nos autos você ela não provou que com o que tem nos autos, ela não provou que teria direito à isenção. O Francisco, a parte que eu tinha visto é na decisão da DRJ, que ela fala assim: ademais, conforme a DIF, a fonte pagadora da hora litigante, o Ministério da Defesa, que detém todas as informações necessárias, consignou o valor recebido como tributável. Tanto quanto assim, também a ação judicial, posto que houve retenção na fonte. De fato, a fonte pagadora procedeu à retenção na fonte no valor de 11 mil e uns quebrados, conforme a guia de folhas tal. Também o rendimento recebido a título de pensão pela contribuinte Irma é classificado pela fonte pagadora, Ministério da Defesa, como rendimento tributável, tendo efetuado o desconto do imposto de renda retido na fonte no valor de 1.700 e alguma coisa para o ano calendário 2006. Mas vamos tomar um rumo, pessoal. Vamos ficar aqui. O Gregório, pelo que eu estou entendendo, está propondo a diligência, não é isso, Gregório? Perfeitamente. Então vamos voltar à diligência do que o Gregório está propondo. É assim, Francisco, se você estiver confortável para votar com o que tem nos autos, você pode manter teu voto, ou se você achar que é aconselhável diligência, fique à vontade, tá? Veja bem, eu estou confortável em relação à diligência. Agora, eu só gostaria de discutir mais um pouquinho, ouvir a posição da turma, se eu dou parcial provimento em relação a essa questão do RRA. Porque eu estou com dúvida pelo seguinte, porque o processo voltou para eu analisar as questões não enfrentadas. E eu entendi que o julgamento de origem enfrentou essa matéria e reconheceu que era, tanto é que anulou. Ele só não disse explicitamente lá embaixo para a unidade calcular. O recurso especial, ele reconheceu também. Tanto é que mandou de volta, só disse que não era o caso de se anular. A minha dúvida é o seguinte, se eu daria provimento a esse recurso, na verdade eu estaria ratificando uma posição da Câmara Superior, não seria isso? Ou não? Eu não estou fazendo afirmação, eu estou com dúvida. A minha dúvida é só em relação se eu acrescento se eu dou provimento parcial ou se eu mantenho assim. Ou se a unidade pagadora já vai entender que ou então eu posso não dar provimento para fazer um parágrafo lá observando, observar que a matéria foi enfrentada, tal, embora não esteja, tal, e aí eu boto esse parágrafo no final lá. Mas não dou provimento. Eu acho melhor fazer assim, Francisco. Porque aí eu não estou julgando, não abro espaço para dizer, você está ratificando o que a Câmara Superior já disse? Isso. E a gente não fala de ofício, nada, só no final. Não, eu vou só lembrar a unidade para agora. E a gente já fez isso outras vezes, daí no dispositivo da decisão, se for assim a decisão, eu coloco lá, coloco a decisão e no final coloco, quando da execução da presente decisão deverá ser recalculado o imposto, observando se as alíquotas... Conforme já decidiu o primeiro julgamento e ratificou a unidade, o recurso especial. Perfeito. Beleza, aí eu boto, sem problema. Acho que fica... E foi bom você falar, Gregório, porque na minha cabeça iria passar. E, Francisco, com relação à diligência, você... Não, eu mantenho o meu voto. Mantém o voto, né? Vamos votar, então, colegas? Votar e finalizar esse processo aí? Isso. Colegas, o Francisco, então, ele conhece parcialmente do recurso, não conhece da alegação lá referente à isenção por conta de moléstia grave, por falta de pré-questionamento, e na parte conhecida do recurso ele fala... Desculpe, eu não sei se a Ana declinou, mas a Ana fez uma consideração também sobre a questão, a parte que eu não conheci. Não sei, Ana, se você só quis comentar, ou se seria o caso, sobre a questão da moléstia. Porque na impugnação, eu nem vi esse porque ela não tocou no assunto, ela não questionou, né? Porque eu vi que realmente no texto da impugnação ela não trata da moléstia, mas na impugnação ela traz os documentos comprobatórios que ela teria a moléstia. E no recurso voluntário ela traz as informações. Então, eu fiquei pensando, porque quando a parte traz no recurso voluntário os documentos que comprovam a moléstia grave,
a gente aceita. E por que a gente não aceitaria se nos documentos lá da impugnação ela já tinha trago, ainda que o próprio texto da impugnação não tivesse tratado sobre eles? Mas como vai para diligência? Quer dizer, a gente não sabe ainda, né? Vamos voltar. Como tem esse risco? Tá. Mas vamos voltando aí. Tá, nós estamos votando, então, a proposta do Gregório de conversão de julgamento de diligência, tá? Vamos votar isso primeiro. O Francisco diverge da conversão do julgamento de diligência, ele mantém o voto dele. Ana, você tá... Ah, tá. Márcio, com relação à diligência, você acompanha a proposta de conversão de julgamento de diligência ou diverge? Como de praxe, eu acompanho a proposta da conversão de julgamento de diligência, se for para satisfazer o interesse de convencimento de um dos meus colegas do conselho. Ok. Renata? Eu também acompanho a diligência. Rafael? Eu acompanho a diligência, presidente. Luiz? Diligência. Ana? Acompanho a diligência. Eu vou acompanhar o relator. Então, venceu a diligência. Aí, você faz, Gregório, o votinho da resolução? Pode ser, né? É uma coisinha bem simples, um parágrafo, só 2, né? Pedindo esses documentos da ação e tal. Você já tem outro caso que você vai colocar em julgamento parecido com esse, você está bem preparado aí para fazer. Então, colegas... E é uma diligência, creio eu, que deve ser dado ciência contribuinte do resultado, né, da diligência, para que ela se manifeste, né, dependendo do que vai vir da diligência. Ela tem que ser intimada para apresentar essa documentação, né? Porque é ela que tem, né? Sim, é isso aí. É. Não, então diferente, então. Na verdade, a diligência é para aquela unidade da Receita Federal, o time a contribuir a trazer aos autos os elementos de prova que o Gregório falou aí, da ação judicial. Na verdade, a gente vai utilizar o longa-mandos da Receita Federal para ir atrás da contribuinte. Como a gente não pode fazer direto, a gente vai fazer pela Receita. Aí, se ela não trouxer, aí tem que se votar a proposta do Francisco. Quando retornar. Tá, então, colegas, eu vou conseguir na ata o seguinte, ó. Ficou assim, então, item 390 da pauta, da contribuinte Irma Nogaredo Formentin. Item 390. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações ou com os documentos?
Com os documentos... Informações solicitadas na resolução, né? Que aí o Gregório vai especificar direitinho, não seria melhor? É nos termos da resolução. Que aí o Gregório especifica, pede o relatório conclusivo. Só isso, instrua os autos nos termos da resolução, isso? Conforme requisitado na resolução, né? Talvez assim, né? Né, Gregório? O que você quer? Mas colocar só assim, ó, para que a RFB instrua os autos nos termos da resolução? Só? Nos termos requisitados pela resolução, né? Com os documentos e informações, com as informações e documentos, com as informações e os documentos solicitados na resolução. Instrua os autos, então, ó, resolve os membros do colegiado por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a RFB instrua os autos com as informações e os documentos solicitados na resolução. Nos termos, com os solicitados, nos termos da resolução, tá? Nos termos da resolução. Ó, instrua os autos com as informações e os documentos solicitados nos termos da resolução. Perfeito. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que rejeitaram a conversão de julgamento em diligência. Tá. Colegas, esse foi o 390 da pauta. Ô, Dene, só um pouquinho, por favor. Como eu acho que foi a primeira vez... Designado Gregório, né? Colocou aí? Designado Gregório. Como eu acho que foi a primeira vez que aconteceu comigo, questão de ordem prática agora, como é a questão o que vai para Gregório, porque não vai o voto completo, que não foi votado, né? Ou vai completo? Não, é um né? voto bem curto, de 2 parágrafos só. Eu te passo o modelo daí. Ah, beleza. Agora, colegas, a gente vai fazer aquele meu caso lá que saiu com vista. De mesa, em que a gente ia fazer o julgamento de manhã, eu acabei segurando ele, e nós vamos fazer agora daí. Tá? Então, fechamos o item 390. Vamos fazer esse aqui, daí seguimos na pauta da tarde. Daí. O item que a gente vai fazer o julgamento agora, o item... Eu vou pedir um favor a vocês, de pegar na pasta T, na minha pasta, na pasta T, na subpasta vista de mesa, o item 67, novamente. Eu não alterei a decisão, tal, eu só melhorei um pouquinho, tá? Pegar de novo ali o meu voto na pasta T, item 67 da pauta. É aquele da história do SAT. Vai ser rapidinho aqui, tá? Bem rapidinho. Posso começar, colegas? Colegas, é o item 67 da pauta, do contribuinte AP de Albuquerque Silva Confecções ME, tá? Item 67. Eu vou ler, então, o voto. Inicialmente, só rememorando, quando eu apresentei o voto, a primeira reunião, eu estava negando o provimento ao recurso voluntário, né? Aí, a partir das discussões, inclusive o Gregório contribuiu bastante para a discussão, eu pedi vista de mesa, reavaliei o caso, né? E aí eu fiz uma alteração no voto, tá? Então, vamos lá. Eu vou direto para o voto. O recurso voluntário tempestivo,
eu conheço dele. Tempestiva, tendo os demais requisitos, assim dele conheço. Da contribuição destinada ao SAT. Antes de considerações outras, importa destacar que o lançamento objeto do presente processo abrange a contribuição de 20% da empresa e a contribuição destinada ao RAT, SAT e o RAT. Porém, RAT, SAT e o RAT é a mesma contribuição com nomes diferentes, tá? Porém, em seu recurso, tal como ocorreu na impugnação, a recorrente questiona apenas a alíquota SAT de 2%, aplicada pela fiscalização aos estabelecimentos final 33 e 14, que é a mesma alíquota da matriz, onde é realizada a confecção de roupas profissionais e trabalha o maior número de empregados. Tá? Aduz que a apuração da alíquota SAT, considerando a atividade preponderante da empresa, já foi considerada ilegal pelo STJ e que também seria ilegal na apuração da alíquota a exclusão dos funcionários que exercem atividade em meio. Pois bem, vejamos inicialmente o que restou consignado no relatório fiscal de folhas tais sobre o enquadramento dos estabelecimentos na alíquota SAT. No item 5 do relatório fiscal consta o seguinte: o estabelecimento matriz da empresa desenvolve atividades econômicas de confecção de roupas profissionais, alíquota RAT 2%, enquanto suas filiais, o comércio varejista de tecidos e artigos de armarinho, alíquota 1%. Porém, durante a ação fiscal, foi feito o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco, no que se refere ao financiamento dos benefícios concedidos em razão foi a correspondente à atividade da indústria, 2%, por haver nessa atividade a predominância dos segurados empregados da empresa, levando em consideração todos os seus estabelecimentos conforme determina a cita legislação. Por sua vez, a decisão recorrida traz as seguintes considerações. As alegações da empresa versam em sua totalidade sobre a impossibilidade de reclassificação da alíquota de contribuição do adicional de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, baseando-se na ilegalidade dos decretos 21.73/97 e decreto 3.048/99. Portanto, não existe qualquer ilegalidade, isso é o que diz a decisão de primeira instância. Entretanto, não existe qualquer ilegalidade nos decretos supracitados. Ambos foram emanados por autoridades competentes, sendo formal e materialmente constitucionais, tendo sido o decreto 21.73/97 revogado pelo decreto 3.048/99. Consultando as GFIPs entregues pela empresa, matriz e filiais, percebe-se que todos os segurados por ela incluídos, foram considerados pelo auditor autuante na verificação da atividade preponderante. A alegação genérica e sem provas de que o auditor não contabilizou todos os empregados da empresa é inócua. Ela tinha dito que os trabalhadores de atividade meia não teriam sido incluídos, e a decisão de instância mostra que todos que estavam na GFIP foram incluídos. Conforme se observa, a decisão de primeira instância destaca que na apuração da alíquota SAT foram considerados todos os segurados incluídos em GFIP, pela empresa. Aí eu digo, sem qualquer prova em sentido contrário, tendo sido apresentada com recurso. E que fecha parênteses, e que o procedimento fiscal seguiu o estabelecido no decreto 3.048, o qual traz a seguinte orientação em sua redação vigente ao tempo dos fatos. Aí trago ali a redação, grifo ali onde diz ali nos incisos 1, 2 e 3, que as alíquotas de 1, 2, 3% é da atividade preponderante. Como se vê, a apuração da alíquota SAT em 1, 2 ou 3%, com base na atividade preponderante da empresa, ou seja, aquela com o maior número de empregados, encontrava amparo no decreto 3.048/99 quando do lançamento. Todavia, tendo em vista as inúmeras decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alíquota SAT deve corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ, inclusive com a edição de enunciado de súmula nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do parecer 2120 de 2011, aprovado pelo Ministério da Fazenda, expediu a declaratório 11/2011 nos seguintes termos: dispensando, né, os procuradores de recorrer, de contestar, no caso de ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o SAT, aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Diante desse quadro e considerando o disposto no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, anexo 2 do regime interno do CARF, deve ser cancelado o lançamento fiscal, mantendo-se assim deve ser cancelada a alteração feita na alíquota SAT. Não é cancelar o lançamento, gente. Deve ser cancelada a alteração feita na alíquota SAT. Esse ajuste aqui eu não fiz. Na alíquota SAT. Aí, mantendo-se... Vou deixar só assim, cancelando a alteração feita pela fiscalização na alíquota SAT. Que é o que o contribuinte pediu. Ele pediu só isso, tanto na impugnação e no recurso. Se olhar o recurso, ele só fala disso, só disso, não fala outra coisa. E o recurso e impugnação. Tá? Conclusão. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a alteração feita pela fiscalização na alíquota SAT referente aos estabelecimentos final 33 e final 14. No relatório fiscal, ele mostra esses dois estabelecimentos, que são lojas, comércio, né, e que ele tinha aplicado a alíquota de 2% nesses dois estabelecimentos, que é a mesma alíquota da fábrica, da matriz, e aí o contribuinte tinha aplicado a alíquota de 1%, né. Então, o fiscal, o recorrente, em seu recurso na impugnação, ele pede para que seja, vamos dizer assim, desfeita essa alteração feita pela DRJ. E é o que a gente está dando aqui, com base na legislação, com base nesse ato declaratório da PGFN. Tá? Então, isso posto, voto por dar provimento ao recurso. Ele só pediu isso, por isso que eu dou provimento ao recurso, cancelando-se a alteração feita pela fiscalização na alíquota RAT referente a esses dois estabelecimentos. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Vamos lá, então. Francisco, como você vota? O relator. Gregório? O relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Deixa eu só entender. Na verdade, o contribuinte está combatendo apenas a majoração de alíquota em relação aos outros dois. Só isso. Outros dois. Ele concorda que a indústria deve ser a majoração para o da indústria seja o que a fiscalização aplicou, não é isso? O contribuinte, quando ele fez a GFIP, ele enquadrou a matriz na alíquota 2%, e enquadrou as lojas, as duas filiais, na alíquota de 1%. Tá? O fiscal, quando foi fiscalizar, ele viu isso e falou, não, a empresa toda, com as suas filiais, tem que ter uma alíquota só. E é aquela onde trabalha o maior número de empregados. Aí o fiscal enquadrou as filiais na alíquota 2%. Entendeu? E aí todo o lançamento... Na hora de calcular o SAT, calculou o SAT das filiais com alíquota de 2%. E o contribuinte questiona, não, tem que ser por estabelecimento. Entendeu? E é o que a gente está dando. Como você vota? Aí, no caso, ele está mantendo o que o contribuinte declarou na GFIP, né? Isso, exatamente. Vou acompanhar agora. Ana, como você vota? Acompanho o relator. Ok. Então, colegas, em relação ao item... O Rafael votou? Alguém não votou? Todo mundo votou, né? Não, o Márcio perguntou se eu tinha votado. Votei sim, Márcio, votei.
Então tá, colegas, em relação ao item 67 da pauta, da contribuinte AP de Albuquerque Silva Confecções NE, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se a alteração feita pela fiscalização da alíquota SAT/RAT. Eu coloquei assim porque a fiscalização só usa RAT, mas a Justiça e o parecer lá da PGFN fala SAT. É tudo a mesma coisa, então eu coloquei SAT/RAT. Referente aos estabelecimentos, daí eu coloco o CNPJ dos dois estabelecimentos. E estou colocando que o julgamento está sendo finalizado hoje. Colegas, agora vamos passar agora para os itens da parte da tarde. É o item, a pauta da tarde inicia-se no item 453. Vamos lá então, colegas, para os itens da pauta da tarde do dia 15. O primeiro item, então, é o item 400, deixa eu só, por descargo de consciência aqui, tá, fui ver a planilha de sustentação, vamos que, né, porque a última sustentação é item 451, né, e aqui é 450, está bem pertinho. Então, vamos lá, colegas. Item 453 da pauta, da contribuinte Maria Ruth Lopes Ponte. Maria Ruth Lopes Ponte, item 453. Esse item será paradigma para os itens 454 e 455, todos da mesma contribuinte. Esse item é de relatoria do conselheiro Márcio. Já está disponível lá o teu voto, né, Márcio? Já está disponível. Sim. Então, você já pode começar a leitura, então. Tá, só estou dando uma olhadinha aqui na emenda, que ela estava toda... Ela ficou assim, toda junto. Estou só dando uma corrigida aqui. Em primeiro lugar, é importante que esse caso, ele se trata de isenção. A isenção legal para maiores de 65 anos é uma isenção que eu não sei se já foi a primeira vez que eu trabalho com vocês, não sei se vocês já trabalharam antes, mas ela, se você tiver 4 fontes pagadoras, você só tem direito a gozar de uma vez, embora as 4 fontes pagadoras vão informar. Só que o caso concreto, ele é confuso por conta e ordem da maneira com que ele foi lançado. Foi exigido da contribuinte a quantia de 17 mil acrescida de multa de ofício e juros de mora em razão da omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais. O fundamento é bem lacônico. Ele basicamente é assim, é uma notificação de lançamento. Parcela isenta de rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos era de tanto e anual tanto. Assim como a contribuinte recebeu isenção no valor de 85 mil referente à Secretaria de Estado de Educação, Instituto Infraero de Seguridade Social e INSS, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis no valor de 63 mil. Basicamente é isso, o lançamento. Na impugnação, um acordo de impugnação, a autoridade julgadora decidiu que o valor acima do teto não configura isenção legal, parará, e assim, no recurso voluntário, a contribuinte avisa que não houve má fé e nem houve vantagem financeira. Analisando o caso, assisti necessidade de devolver os autos à unidade preparadora para que ela me instruísse com as telas da DIF. A DIF é Declaração de Imposto de Renda Retida na fonte por fonte pagadora. Explico por quê. Quando ele me lança a omissão de 2 fontes pagadoras, eu preciso saber que a que ele não lançou a omissão foi aquela que ela gozou da isenção na declaração de ajuste anual. E eu precisei fazer essa análise. Então, eu vou fazer agora a leitura do voto. O recorrente informou da declaração de ajuste anual o limite de isenção para declarantes maiores de 65 anos, previsto no inciso 15 do artigo 6º da 7.713, não tendo oferecido a tributação a parcela excedente destes rendimentos, tal como citado no acórdão recorrido. Tem uma pessoa aqui com o microfone aberto. Acho que o Luiz caiu. Não estou conseguindo deixá-lo mudo. Ah, não, pronto, era o Luiz, estava aqui, tudo bem. Ao apreciar os comprovantes de rendimentos pagos aduzidos pela recorrente, eu deixei o processo na área, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no processo também.
o extrato das declarações e os rendimentos oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, em face sintética, objetiva notificação de lançamento, identifiquei a necessidade de reforma parcial do lançamento. A autoridade lançadora constituiu corretamente o crédito tributário excedente parcela isenta de rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos, pois o limite da isenção, quando efetuado o ajuste anual, deve ser considerado por contribuinte, não por fonte pagadora. Em síntese, como a recorrente auferiu rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão de 3 fontes pagadoras, e cada uma destas decotou a parcela isenta, então caberia o oferecimento da tributação da parcela que excedesse o limite anual do ano calendário de 2012. Mas isso não ocorreu. Eu acho que eu ia dizer como é possível, mas isso não ocorreu. Acho que eu vou parar bem aqui. Do contrário, que eu joguei no outro parágrafo. Do contrário, o recorrente não ofereceu a tributação à parcela isenta excedente advinda do Instituto Infraero de Seguridade Social e do Instituto Nacional de Seguro Social, e ainda reduziu indevidamente os rendimentos provenientes da Secretaria de Estado de 114 mil para 95 mil, e o 13º também, para a divergência de 21 mil, limite anual da parcela isenta. Eu trouxe aqui, então, as fontes pagadoras que a declaração de ajuste anual é como foi declarado pela contribuinte. E aí também eu trouxe os rendimentos, né, os rendimentos recebidos de cada comprovante de rendimentos pagos. Então, vocês podem perceber que a Secretaria de Estado informou 114 mil. E ela informa um outro comprovante de rendimentos pagos de 21 mil. Então, ela não declarou esse 21 mil. Mais ainda, a parcela isenta. Para concluir esse trecho da análise, é indispensável informar que a recorrente declarou rendimentos isentos e não tributáveis da parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão, da Secretaria de Estado da Educação. Então, qual é a lógica do meu raciocínio? Ela tinha 3 fontes pagadoras, o INSS, o Infraero e a Secretaria de Estado da Educação. Ela poderia usufruir da isenção de uma destas fontes pagadoras. Ela usufruiu da Secretaria de Estado da Educação. Entretanto, o lançamento se reportou à Secretaria de Estado da Educação e à Infraero. Então, se ela já utilizou, se ela declara na declaração de ajuste anual que ela utiliza o rendimento isento decorrente da Secretaria de Estado da Educação, deveria o lançamento ter se reportado ao INSS e Infraero. É um erro, né, na figura do lançamento nesse ponto. A relevância desta informação está no fato de que o lançamento levado a cabo pela autoridade lançadora caracterizou a omissão apenas da Secretaria de Estado da Educação e do Instituto Infraero de Seguridade Social, mas não do Instituto Nacional de Seguro Social. Aí eu trouxe aqui, então, o lançamento para a gente ratificar essa informação. Quer dizer, apesar de a autoridade lançadora reconhecer, com razão, repito, o usufruto da isenção em limite superior ao anual, não poderia ignorar que o recorrente havia declarado a parcela isenta oriunda da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e considerá-la como se proviesse do Instituto Nacional de Seguro Social, como análise minudente dos autos permite concluir. A meu ver, a autoridade lançadora deveria ter constituído o crédito tributário de emissão de rendimentos de aposentadoria de maior de 65 anos do INSS e da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, idêntico valor, pois, caso contrário, o contribuinte gozaria em dobro da isenção alusiva à fonte pagadora. Desta forma, não procedeu. Tampouco poderia, neste estágio processual, retificar, corrigindo o caso, está certo, retificar o lançamento e face a decadência do direito de fazê-lo. Diante do exposto, entendo ser necessário o aperfeiçoamento do lançamento com a redução da infração de emissão de rendimentos da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal para 21.282. Eu acho que eu vou botar aqui um amarelo, que é que eu usei o nome da fonte pagadora errada. Depois eu corrijo. Com relação à crítica alegada à superficialidade da decisão da autoridade julgadora, entendo que a objetividade não é demérito, mas qualidade, especialmente porque a autoridade julgadora de primeira instância expressou-se de modo claro e indiscutível quanto às razões de fato e direito, porque entendia ser devida à manutenção da infração, devendo este argumento ser de plano rejeitado. Houve ainda menção à ausência de má-fé e inexistência de vantagem financeira. Quanto a isto, a legislação tributária em matéria de infrações depende da intenção do agente ou do responsável, da efetividade, natureza e extensão do efeito do ato, nos termos do 136 do CTN. Também não posso olvidar que o recorrente preencheu a declaração de ajuste anual no concernente à fonte pagadora, Secretaria de Estado da Educação, de modo diverso do contido nos comprovantes de rendimentos pagos. Isso aí eu até chamei a atenção quando eu informei que
ele tinha 2 comprovantes de rendimento da secretaria, e além, em forma bem a menor, pois reduziu, por conta e risco, os rendimentos oferecidos à tributação, com aproveitamento em dobro da isenção neste processo debatido. Para tanto, adicionados os rendimentos oferecidos à tributação e os declarados em cheque, obtém-se 137 mil, contra os comprovantes de rendimentos pagos, referentes a 2 matrículas da mesma recorrente, importarem 158 mil. Demais, no pertinente à abusividade ou confiscatoriedade da multa de ofício, aplicada nos termos do artigo 44, este Conselho é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária. No mais, a título do juiz exauriente, por se tratar de matéria simulada, não entendo que o contribuinte tenha ocorrido em erro excusável ao inserir na declaração de ajuste anual montante superior ao legalmente permitido a título de rendimentos isentos para maiores de 65 anos, que poderia atrair a aplicação da súmula CARF número 73 em relação exclusivamente à fonte pagadora Instituto Infraero de Seguridade Social, pois, nos termos do enunciado, é necessário que o erro seja causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Contudo, não houve informação errada no comprovante de rendimentos pagos, folhas 13, mas erro do contribuinte ao interpretar a legislação tributária que proíbe a acumulação desta espécime. Vou até tirar aqui a súmula, botar em nota de rodapé. Esta espécime que proíbe a acumulação desta espécime de isenção. Nesses termos, meu voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos apontada para 42.564,86 nos termos desse voto. Como voto, presidente? Para ficar mais claro, ela tinha fontes pagadoras ABC, as fontes pagadoras ABC informavam todas elas isenção, maior de 65 anos, e ela goza, ela usufrui no rendimento isento não tributável dessa isenção pela fonte pagadora A. Ponto. O lançamento se reporta a A e B. O lançamento deveria se reportar a B e C. Então, basicamente, eu estou excluindo o lançamento da parcela A, que foi a parcela corretamente informada na declaração de ajuste anual. Eu sei que é um pouquinho confuso, foi também confusa a análise, mas é isso. Eu tenho que fazer uma correçãozinha no meio do acórdão, que eu acho que eu repeti secretaria quando eu quis botar infraero. Só isso mesmo. Márcio, as fontes pagadoras aqui, todas são a Infraero, o Instituto Infraero, a Secretaria de Estado de Educação, e tem mais o INSS? INSS, secretaria, isso. Eu juntei no final três fontes, IFES. O problema não é nem as fontes, né? O problema é como foi feito o lançamento. Tá, a fiscalização, então, manteve a isenção sobre a parte do INSS, 21%, né? 21 mil. Que ela não declarou. Ela declara, a questão é essa, se ela tivesse mantido do INSS, se a contribuinte tivesse declarado a do INSS, como a declaração de pessoa física, ela tem força constitutiva e veracidade dos fatos nela informados, portanto, o lançamento estaria correto. A questão é que ela lança sobre o valor que ela declara como isento. Ela não poderia lançar sobre essa parcela isenta, que foi a parcela que ela usufruiu de fato, como informado na sua DAA. Não sei muito bem como foi feito esse lançamento, provavelmente foi automatizado, é um lançamento de malha, eu acho. Mas no caso, por exemplo, da fonte pagadora Secretaria de Estado, ela não declarou 42 mil a menos do que ela deveria ter declarado? E eu estou mantendo 21 mil. Tá, e em relação ao Infraero, ela não declarou menos também do que deveria ter declarado? A questão aí não é o que ela declarou a menos do que ela deveria ter declarado, é a não consideração da isenção da Secretaria de Estado do Distrito Federal. Essa isenção, ela fazia jus, esses 21 mil.
Então, ele fez o lançamento nesse ponto, desses 21 mil parcialmente equivocado, porque essa isenção estava informada na sua DAA. Mas ela já não... Os valores estão corretíssimos. Se ele tivesse lançado, repito, se ele tivesse lançado o Instituto Infraero, o INSS, 21 mil da Secretaria de Estado, referente àquela parcela que ela não informa, estaria todo correto o lançamento. O problema é que ele lança a Secretaria de Estado 2 vezes, né? Ele lança os 42 mil, uma fração da Secretaria de Estado, e não deveria, porque esse valor já está corretamente apropriado como uma isenção na sua declaração de ajuste anual. Repito, é confuso, então se alguém entendeu e quiser explicar em outras palavras para ficar claro... O mesmo valor, Daniel, ele foi lançado como rendimento isento e como rendimento tributável. A contribuinte lançou ele como rendimento isento, e o autuante foi lá e lançou ele como rendimento tributável, e um outro rendimento que foi declarado como isento, que não era isento, a autoridade não lançou, ela inverteu aí as fontes. Exatamente, pronto. Muito obrigado, Francisco. É porque às vezes é preciso que alguém reexplique, é um caso meio confuso mesmo. É simplesmente o erro, né? O erro em parte da matéria tributável, que não importa em vício do lançamento, mas importa o cancelamento na parte inapropriada, procedente. Dene, para fazer isso aí, eu tive que fazer tabelas no Excel para minha cabeça não ficar divagando. Então, eu fiz uma tabela da DAA, da DIF e dos comprovantes dela. Eu sei que, aparentemente, em que peça é complicado, é um caso que não é complicado, é para ser simples, mas, Márcio, eu estou querendo pedir vista desse processo. Pode pedir, está no seu direito como conselheiro julgador. Tá. Vocês querem votar? Todo mundo votar? Eu sou o último a votar? Querem votar? Quero votar. Vocês que sabem. Eu estou em condição de votar. Tá? Bem. Perfeito. O Márcio achou que não falou bem, mas você esclareceu bem, Márcio. Eu entendi tudo que você disse. Márcio não, Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Acompanha. Acompanha. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Acompanho o relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Acompanho o relator. Tá, eu vou pedir vista do processo. Quero dar uma estudadinha nesse caso aqui. Entender certinho o que aconteceu aqui. Dene, mas minha sugestão é a seguinte, faz uma tabela. Tá. Foi só assim que eu entendi. É DAA, DIF e comprovante de rendimento e encontra os 3. E lançamento também. Aí tu faz o casamento dos 3. Aí tu encontra o erro. Eu quero um pouco aí também, viu?
dessa vitamina aí. Só um instantinho, gente. Já vamos passar para o próximo. O que eu achei curioso é que o nome da fonte pagadora é Secretaria de Estado da Educação, mas é do Distrito Federal, né? Não é Secretaria Distrital de Educação. Não sei se alguém achou curioso também isso. Exótico, né? Deveria ser Secretaria Distrital de Educação. Pois é. Colegas, então, em relação... É exótica. A gente vive essa situação meio exótica aqui de ser estado e município. Colegas, eu estou registrando, então, o seguinte, no item 453 da pauta. Vista para o conselheiro Dene sendo convertida... Não é convertida, é só vista mesmo. Vista para o conselheiro Dene. Ponto. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento e reduzir a omissão de rendimentos para R$ 42 mil. Os conselheiros Francisco, Gregório, Renata, Rafael, Luiz e Ana acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista, o conselheiro Dene não votou. Acho que é a primeira vez no CARF que eu uma vista só para mim, assim. Então tá, beleza. Vamos agora, esse é paradigma para os itens 454 e 456. Vamos fazer agora o julgamento do item 457, também de relatoria... Não, agora é da Ana. Desculpa, estou viajando aqui. É 456. O item 453 é paradigma para os itens 454 e 455. O próximo item a ser julgado agora é o item 456 da pauta, do contribuinte Marcelino Ayub Fraga. Marcelino Ayub Fraga, item 456 de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode começar, então. O lançamento é de imposto de renda pessoa física do ano calendário 2003, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. A impugnação ela foi julgada parcialmente procedente para excluir da base de cálculo o imposto de renda no montante de 288 mil e alguns quebrados, resultando na manutenção do imposto devido de 5.190, uma vez que foi declarado nulo o lançamento quanto aos depósitos efetuados na conta da cônjuge do recorrente e da filha dele, por falta de intimação delas. O contribuinte apresentou recurso voluntário, sustentando em preliminar a nulidade do mandado de procedimento fiscal, nulidade por falta de intimação dos titulares das contas correntes, decadência e que houve a prova dos rendimentos informados. O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, dele eu conheço parcialmente. Em relação à ausência de intimação dos titulares das contas correntes, eu não estou conhecendo essa parte, por falta de interesse de recorrer, uma vez que a própria DRJ já anulou o lançamento nesse ponto, porque a DRJ já entendeu que precisava da intimação da cônjuge e da filha, e como não houve, a DRJ decotou essa parte do lançamento. Então, eu deixo de conhecer o recurso nesse ponto, por falta de interesse de recorrer. No tocante à preliminar de nulidade por vício no mandado de procedimento fiscal, eu estou afastando essa preliminar por entender que eventuais vícios no mandado de procedimento fiscal não exijam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento dele decorrente. No tocante à decadência, eu coloquei no final do meu voto, no tópico, que o lançamento refere-se ao ano calendário 2003, e o contribuinte foi cientificado do auto de infração em 14 de novembro de 2008, que está nas folhas
826 a 835. Portanto, ainda que fosse aplicada a regra mais benéfica, que seria do artigo 150, parágrafo 4º CTN, como o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003, o termo final para o lançamento seria em 31 de dezembro de 2008. Então, resta afastada a decadência com isso. E, por fim, com relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não identificados, o recorrente alega falta de previsão legal para exigir dele a comprovação dos depósitos bancários de forma individualizada e com datas e valores coincidentes, e que os depósitos encontram respaldo na atividade rural que ele desenvolve e na atividade parlamentar, sendo que os depósitos considerados como omitidos devem ser todos considerados como receita da atividade rural. A DRJ não acolheu as alegações sob o fundamento de ausência de documentação hábil e idônea de que as receitas são provenientes da atividade rural. Eu estou mantendo o entendimento da DRJ, o contribuinte não trouxe novas provas aqui no recurso voluntário de que ele desenvolvia essa atividade rural e os rendimentos dele como parlamentar. Então, eu trago no meu voto um pouco sobre a omissão de rendimentos caracterizado depósito bancário, que diz o artigo 42 da Lei 9.430, para, ao final, negar provimento nesse ponto, uma vez que não restou comprovado por parte do recorrente a origem dos depósitos ou tratar-se de atividade rural. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, voto por negar provimento. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 456 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo da relatora? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação ao item 456 da pauta, do contribuinte Marcelino Ayub Fraga, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade por ausência de intimação dos cotitulares das contas correntes, por falta de interesse recursal, nos termos do voto da relatora, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. O próximo item é do mesmo contribuinte? Não, não é. Não é mesmo. É Marco Aurélio Mariano. Então, agora, o próximo item é o 457 da pauta, do contribuinte Marco Aurélio Mariano. Marco Aurélio Mariano, item 457, de relatoria também da conselheira Ana. Pode fazer a leitura, então. O lançamento de imposto de renda pessoa física, feito através de uma auto-infração, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, referente ao ano calendário 2007. A DRJ julgou a impugnação improcedente e o contribuinte apresentou o recurso voluntário sustentando a nulidade do lançamento por cesseamento do direito de defesa, nulidade do lançamento por quebra do sigilo fiscal, indevida apuração do imposto de renda, prova dos empréstimos realizados, das doações recebidas e demais rendimentos recebidos e declarados, multa confiscatória e inconstitucionalidade da taxa Selic. O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço. Com relação à nulidade do lançamento por cesseamento de defesa, eu estou afastando essa preliminar, porque foi arguída de forma genérica pelo contribuinte, sem demonstrar prejuízo à defesa dele. No tocante à segunda nulidade, que é a quebra do sigilo fiscal, eu também estou afastando, e eu estou trazendo aqui no meu voto, que eu não vou ler inteiro, as disposições contidas na Lei Complementar 105, de 2001, que trata da possibilidade de utilização das informações bancárias,
e que já é um entendimento consolidado aqui no CARF e na jurisprudência, que não trata-se de quebra de sigilo bancário e que podem ser utilizados no processo administrativo fiscal. Inclusive, é a súmula 35 do CARF. Então, eu também estou afastando essa preliminar. Com relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, eu também estou trazendo no meu voto, igual do voto passado, do voto anterior, um pouco da legislação que rege o tema, o artigo 42 da Lei 9.430, que autoriza a presunção legal de omissão dos rendimentos com base em depósitos, cabendo ao recorrente fazer a prova da origem desses depósitos. E, nesse sentido, também a súmula CARF número 26, que dispensa ao fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada. A disposição do artigo 42, ela é de cunho eminentemente probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas por parte do contribuinte. A comprovação deve ser feita de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária. Consta nos autos que o Ministério Público Federal requereu a quebra do sigilo bancário do recorrente por ele ser irmão de Marco Antônio Mariana, que foi acusado em um inquérito policial de chefiar uma organização criminosa. Esse pedido do Ministério Público Federal está às folhas 11 do processo. E esse procedimento fiscal teve início porque o próprio recorrente afirmou no inquérito policial que ele oferia renda superior ao declarado à Secretaria da Receita Federal. E aqui no meu voto eu trouxe a imagem que tem essa prova. A decisão preferida no procedimento fiscal, ela traz essa informação que o próprio recorrente informou. E, gente, meu Word travou, só um minuto. Travou total. Pronto. Pronto. O Francisco caiu, Ana. Caiu? Esperar um pouquinho ele retornar. Eu não caí, né, pessoal? Estou aqui ainda, né? Não. Ai, ai. Será que eu vou lendo essa parte aqui, depois... Só um instantinho, já volta. Já volta, só um instantinho. Já volta. Deixa eu ver aqui se... Voltou, Dani. Legal. Vocês estão me ouvindo? Eu fiquei fora um tempo aí, caiu, reiniciei as 2 vezes aqui. Agora eu estou vendo você e estou ouvindo, Francisco.
Mas, viu, Ana, você parou na hora que ele sumiu da tela, então você pode continuar de onde você parou, que não... Eu estava falando da decisão proferida no procedimento criminal, que eu trouxe a imagem onde está sendo dito na verdade foi o delegado federal que estava dizendo, né? E aí que é do Ministério Público Federal, que em seu depoimento no inquérito policial, Marco Aurélio declarou que parte dos rendimentos nos últimos 2 anos teria sido omitida da declaração de imposto de renda naqueles autos. Seu irmão, Marco Antônio Mariano, é investigados por crimes ligados à exploração ilícita de jogos de azar por meio de máquinas eletrônicas e há indícios da prática de crime contra a ordem tributária. A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte, nos termos do que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784, e trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que cabe ao contribuinte fazer prova em contrário. No tocante ao contrato de mútuo, o recorrente alega ter feito junto ao Banco do Brasil, trata-se de depósito considerado como justificado no auto de infração, e não foi incluído como rendimentos omitidos. Ele fala que ele fez um contrato com o Banco do Brasil e que está comprovado, só que essa parte, a própria fiscalização disse que eram rendimentos já justificados e não foi incluído. E, além disso, o recorrente ele não se desincumbiu do ônus de comprovar as doações que ele alega ter recebido do irmão dele. Então, nesse sentido, eu colacionei um trecho da decisão da DRJ que explica de forma detalhada que o autuado não logrou comprovar os depósitos à conta no montante de 203 mil, ano calendário 2007, tendo informado a Receita não ter aferido rendimentos tributáveis recebidos doações isentas no valor de 50 mil, cujas origens não foram comprovadas. Aduz o impugnante que os recursos que transitaram sua conta decorrem de empréstimo junto ao Banco do Brasil para compras de veículo Mercedes-Benz, ano 2003, 2004, valor de 130 mil, e onde ele financiou 99.999, conforme crédito efetuado em 16 de maio de 2007, considerado depósito justificado no AI, nota de fração. Logo, o argumento de que a movimentação tem origem em empréstimo tomado junto ao Banco do Brasil não se justifica os rendimentos omitidos com base nos depósitos objeto do lançamento. E quanto às doações declaradas no montante de 50 mil, caberia ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos que alega e que foi intimado pelo agente fiscal, e não o fez no prazo determinado e, portanto, correto o procedimento fiscal que considerou os valores como emissão de rendimentos. Assim, não comprovada a origem dos demais depósitos, configurado está o fato gerador de imposto de renda por presunção legal do artigo 42 da Lei 9.430. Logo, eu entendo que, sem razão recorrente, devendo ser mantida a decisão proferida pela DRJ. E, por fim, com relação ao caráter confiscatório da multa, não cabe ao CARF fazer essa apreciação, nos termos do que dispõe a súmula número 2, e com relação à utilização da taxa Selic sobre a multa, também tem a súmula CARF número 108, que diz que incidem juros moratórios calculados à taxa Selic sobre o valor correspondente à multa de ofício. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 457 da pauta do contribuinte Marco Aurélio Mariano, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Ninguém? Francisco, como você vota? Acompanha a relatora. Gregório? Acompanho. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanha a relatora. Luiz? Relatora. Eu acompanho também. Então, em relação ao item 457 da pauta, do contribuinte Mariano Aurélio Mariano, do contribuinte Marco Aurélio Mariano, item 457 do contribuinte Marco Aurélio Mariano, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer agora o julgamento do item. Fazer o intervalo, Dani? Que horas são? 3 minutos. Vai dar 4.
Tá, vamos fazer um intervalo minuto. com 15 minutinhos? Então tá, 15 minutos então, tá? Rafael, Francisco e Isaías podem encerrar a gravação.